Buenas, gurizada, estamos aqui de novo, então, mais um episódio do nosso podcast aí do Tchê Bueno, esse programa que vai dar voz a quem protege, vai trazer os homens e mulheres daqui da nossa sociedade, da nossa comunidade caxiense, que fizeram a história da segurança pública com o risco da própria vida. E hoje nós temos aqui conosco um convidado mais que especial, um cara assim que realmente se mistura com a história do nosso 12 Batalhão, com a história da nossa Banff Caxias e com a história em geral da nossa comunidade. Temos a honra aqui de trazer, pela primeira vez, de muitas vezes que ele virá aqui, o nosso querido Sargento Cruz. Peço para ele que se apresente aí para o pessoal aí e dê o seu alô. Obrigado, primeiramente, né, Kleber, pela oportunidade. Então, meu nome é Luiz Carlos da Cruz da Silva, né? Conhecido como Sargento Cruz, meu nome de guerra dentro da Brigada Militar. Isso aí, Sargento Cruz é uma das lendas aqui do nosso 12. Iniciou várias caminhadas aqui, dentre elas o canil, dentre elas algumas mudanças estruturais no nosso batalhão, mas principalmente é uma referência e uma cara na nossa Banff aqui, na nossa Banff Regional Caxias. Eu queria nesse primeiro momento aí, Sargento Cruz, nesse nosso primeiro bate-papo, que o senhor contasse para nós um pouquinho da sua história, o que lhe motivou a entrar na brigada, quando que o senhor entrou, aonde foi o seu curso, como é que foi aquela passagem lá naquela época distante, assim. Distante, de 1984. Bom, eu venho de uma família que morava nos fundos ali do 12 BPM ali. Então eu conheci o 12 na época, eram as irmãs ainda ali que eu saía ali por trás, ia caçar, na época se podia caçar ainda passarinho naquela época, né? Acabei sendo metalúrgico, para ter uma ideia, assim, mas sempre próximo da brigada, né? Com meus amigos sempre dentro da brigada, jogando futebol com veteranos da brigada da época, né? Fui pro ramo metalúrgico e acabei, numa certa época ali que o falecido sargento Estoquinho me convidou para fazer o curso, na época de fazer o curso sargento direto em Santa Maria, né? E eu cheguei na hora e desisti. Dei um tempo na vida e desisti lá e tal, e continuei na metalúrgica, acabei casando aí, né, uma história longa, aí, família que na sua época já fazia para sargento direto? Direto, podia fazer direto na época, podia fazer direto. E o Estoquinho conseguiu toda a documentação, me levou lá na casa dele, montou lá, olha, isso aqui tu vai levar, tu te apresenta lá e eu quero que você, porque ele era muito amigo do meu pai, né. Mas eu cheguei lá assim, uns dias antes, assim, e resolvi não vou. Não é isso que eu quero, né? Não quero ser polícia. Não quero ser polícia, né? Tenho meus amigos lá, mas eu não queria, né? Continuei na metalúrgica, daí lá em 1984, lá, eu trabalhava dentro da Hidrover, metalúrgica Hidrover lá. Tinha, assim, concurso para a Brigada Militar, né? Subtenente Chagas, meu compadre de casamento, conversando comigo, acho que agora é a hora, né? Quer saber, eu vou tentar. Fui. Fomos para Porto Alegre em 105. Tudo caxiense. Quase tudo caxiense. Subimos aqui e fomos. Uma semana lá, na época era uma semana de teste direto, né? Lá no CRESA, antigo CRESA que tinha lá. E passamos uma semana lá. Desses 105, passaram 5. E eu fui agraciado, né? Nesses 5 aí do esforço lá daquela semana. Mas levei um grande susto no final, porque lá o que estava fazendo a avaliação, lá o sargento, ele chega e diz assim, ó, fulano para esse lado, fulano para quê? Fulano para lá, né? Quando é assim, nós só 5 para um lado, assim, nós fomos afastados, né? Imaginando, né? Então, estamos fora desse... Fomos desligados. Né? Daí só, vocês 5 entram lá para dentro. Aí entramos lá para dentro da sala, assina esse documento aqui, era bem desse jeito, assina isso aqui, ó. Assinando. E daí, né? Bom, vocês passaram. Então, agora vocês retornam para Caxias do Sul, 12 BPM, e a gente fez o curso aqui com 21 colegas que vieram de outras localidades, né, na época. E a gente acabou fazendo o curso lá e se formamos em abril de 1985. E o 12 já era ali nas antigas irmãs ali. Só que bem diferente, né? Sim. Na época não tinha... A recém estavam fazendo aquele calçamento ali da entrada, né? Tinha um CTG pro lado de cima, um campo de futebol. Depois acabou... Onde é a perimetral hoje Isso, onde é a perimetral, que cortou a patrane do 12. Sim. A entrada do batalhão era lá em cima, né? Toda a entrada
Tinha a cadeia nossa, lá, que era em cima, e a patrã era lá em cima, depois a patrã passou para o outro lado, onde é que ela é hoje, né? Era bem diferente ali, o 12 BPM. Acabamos fazendo o curso lá, tinha um alojamento ali, não sei se tu chegou a conhecer, do lado esquerdo, entrada do batalhão, tinha um alojamento, onde é que é o choque? Eu na época que eu entrei, ainda tinha o galpão de madeira azul. Azul. Ali nós foi formado, acho que umas 4 turmas ali, até desmanchar ali. E a gente acabou se formando ali, então, em abril de 1985, um dia maravilhoso, e na hora da formatura, aquela tormenta. Caxias sendo Caxias. Caxias sendo Caxias, né? Corremos todos para dentro ali onde é que era, na entrada tem um atendimento ali, que o pessoal atende o público externo ali. Ali era o nosso refeitório de soldados, e a formatura foi feita no refeitório. No refeitório. Mas que tal, olha só que história. Então, o nosso 12, desde sempre, foi formador de soldados. Foi formador de soldados. Mas né? Olha só. E, inclusive, eu destaco aqui que, na época, era com muito orgulho, né? A primeira turma com o primeiro grau, na época, completo, que fazia um curso dentro do 12 BPM. Que olha até só. Então não era exigido o primeiro grau, né? Ontem, numa das nossas entrevistas, um dos convidados até comentou que, se não me engano, a partir de 97 ou 98 que foi solicitado ensino médio, né? Que mudou do ensino fundamental para o ensino médio. E agora nós já estamos na beira de mudar para o ensino superior. Né? E o senhor a vida toda serviu no 12, nunca serviu em outro lugar? Sempre no 12, sempre na região do 12 BPM, comecei ali na 3ª companhia, que fazia aquela região lá de cima do... Cruzeiro? Cruzeiro ali, rodoviária. Tínhamos, eu nunca me esqueço, tínhamos uma Brasília na 3ª companhia, a 106, era a Brasília, era um luxo, uma Brasília e um Fuca. Então, ali trabalhava a região do presídio, 12, na época a escala era 24 por 24 no presídio, era puxado. Trabalhei 6 meses ali, uma época ali na região ali da rodoviária, e depois eu trabalhei um tempo na casa do comandante, chegou na época aqui, não me lembro se era o Guerra, não me lembro, o comandante que morou lá perto da Maesa, lá. E depois tive a oportunidade de fazer umas férias do pessoal do choque, daí acabei ficando no choque até chegar até a Banff ali, até a passagem pelo Canil todo ali. Eu fiquei ali pelo pelotão de choque da época aqui, né, que nós tínhamos, que era pau para toda obra, né. Então o senhor foi um dos precursores do extinto choque, do Canil, do que é hoje. Hoje o Canil, em 1994, 95 se começou o Canil, né. O choque era um pelotão, era 4 grupos, né, e a gente trabalhava toda a região aqui, né. Tenente Moreira, me lembro, pois, fui comandado pelo coronel Aragon, né, que hoje foi comandante da Força Nacional, né, meu grande amigo, inclusive com uma amizade muito, o coronel Vladimir, né, que hoje é nosso coronel né, está ainda nativa, né, então pessoas que, né, passaram, fizeram nome, né, com comandantes de pelotão, né, e aí nós temos uma história que fica, né, dessa amizade, que muitos ainda estão morando, inclusive em Caxias, né, e hoje todos aí na reserva, né, seus 60ões aí, né, estamos aí na reserva, mas com uma história muito diferente a de hoje, né. Caxias eu posso ser um exemplo, né, o cara vem de longe e se aquerencia aqui e não quer mais ir embora, então a maioria do pessoal que vem para cá acaba pegando gosto pela cidade, a comunidade acolhe, os colegas aqui. Eu sou novo ainda, né? Tô com 22 anos aqui de brigada e já fui fazer algumas diárias em outros lugares, mas não vislumbrei, talvez porque não trabalhei em outro lugar, mas o nosso efetivo aqui sempre foi muito unido, muito disposto, né? Muito solícito, e isso agrega o pessoal a ficar aqui, né? Mas nessa sua época aí, então, de início aqui do 12 BPM, tem alguma passagem aí, alguma história boa que o senhor conta aí para nós? Tem muitas, né? Bom, a princípio a chegada no 12, né? Nunca me esqueço era o pai do Lesbon, o Chiquinho era o barbeiro, né? Vou contar uma história lá do comecinho, né? Ele e o gaiteiro, que eram os barbeiros do batalhão,
Já te recebia com as maquininhas na mão, né? Daí eu cheguei cabeludo, né? Se viu o tempo do cabelo comprido, né? Não me esqueço que o pai do Lesbol me disse, esse guri aqui é meu. E ali ele fez a rapada, aquela geral, né? Zerou a cabeça dando risada, né? Então, mas a gente passou muitas situações com choque, sabe? Com choque foi situações difíceis. Tivemos situações na Rondão, antigamente, era muito confronto, né? A sindicatos, né? Com empresa. E a brigada, na época, tinha um outro pensamento, né? Hoje a brigada está bem mais aparelhada, bem mais, né? Nós chegamos numa época, para te ter uma ideia, de um dos momentos de coisas assim, que eu me lembro, assim, que foi bem complicado para nós chegando na Rondão, assim, tinha uma pilha de tijolo na entrada da Rondão ali, e todos os grevistas ali, os sindicatos, estavam tudo em cima, e nós fomos proibidos de ir com arma. Proibiram nós com arma. Tenente, na época nós tínhamos um comandante que era Tenente Dalto Luiz Vieira, baita de um cara, mas recebeu a ordem que a gente não podia ir armado lá. Chegamos só de bastão e escudo, imagina. Só olhava para trás assim. Na época o Tenente Reina, hoje aposentado, se machucou, levou uma tijolada, né? Só vi os colegas caindo, o Ratinho, que agora foi embora, não sei, acho que foi lá para Santa Catarina, se machucou, uns quantos se machucaram, eu me machuquei, né? Porque a gente não tinha o que fazer, né? Não tinha. E tinha um tenente nosso que ele calmou tudo, que era um tenente, ele era muito pequenininho, Tenente Serpa, nunca me esqueço desse nosso tenente. Ele deu uma passagem rápida aí pelo 12. E a única maneira dele calmar e fazer tudo correr era tempo do 38, né? Ele me puxa aquele revólver e me dá 2 tiros. Abriu aquilo lá. Foi a hora que a gente conseguiu salvar. E na época, a gente entrou no ônibus do Caxiense. E quando a gente entrou para dentro do ônibus, o que aconteceu? Aquele pessoal desceu. Nós estamos falando de 500, 600, 800 pessoas na Rondão na época. Hoje eu sei que é bem mais, né? Eles tentaram virar o nosso ônibus. Daí a gente teve que sair de novo para o confronto. Porque ou nós saímos, ou, né, ou virava o ônibus. Ou virava o ônibus, né? E acabou a gente saindo para o confronto, novamente naquela situação. Né, e depois daí retornamos para o batalhão, houve uma calma lá, né, uma das situações que a gente passou muito complicada, assim, na época, por causa da visão, da maneira da abordagem de chegar no local, né. Devia ser bem complicado naquela época. Hoje o pessoal está bem mais aparelhado, né, tem todas essas armas não letal, e as instruções também são diferenciadas, então o pessoal vai mais bem preparado. E hoje é um trabalho, até porque você tem toda a internet, a aparelhagem, você bota ali, você vê o grupo, se tem um grupo grande ou não lá, você tem como chegar, né? É outros tempos, né? Sim. E o senhor, nessa sua época aí, a gente que é mais novo, escuta as histórias. O senhor não era dos ninja? Não passei pelos Mas conta pra nós aí como é que era esse pelotão aí, como é que era esse pelotão. Esse pelotão trabalhava... Mas era da sua época. Era da minha época, ele era separado ali, né? Tem uns quantos colegas que passaram pelo Ninja Matos, ali, aquela turma ali, passaram pelo grupo ali de trabalho. Era um trabalho dele especializado, né? A gente não se metia muito nessa situação, né? Tanto eles como porque eles faziam também a Operação Banco, né? Sim. Dentro desse grupo deles aí, né? E como é que iniciou o canil ali? Era o senhor e qual... Eu já aproveito e deixo o convite para eles virem aí para contar essa história aí para nós. Já andei convidando o Alexander, né? O nosso vulgo Abutre, né? O Abutre, nosso amigão aí, o Perufo, o Secundino, esse pessoal. Na verdade, na época, nós tínhamos o Tenente Rosa, e o Tenente Rosa gostava muito de cães, né? E daí ele chegou e um dia lá, a gente reunido lá numa instrução nossa que tinha lá, e ele disse assim, pessoal, quem gostaria de trabalhar com cães aqui? E a gente levantou a mão, eu gosto de cães, sim, tal. O que vocês acham de montar um canil aqui no 12? Acho que foi em 94, por aí, nesses meados, 94, 95, por aí. Mas ninguém tinha curso. Sim. Daí, eu era motorista do choque e eu não podia sair porque não ia faltar o motorista naquele grupo ali, né? Eu quero ir, né? É uma coisa que eu gosto, claro, né? Tal, né? E daí, o que aconteceu? O Alexandre foi para lá e o Secundino foram os primeiros que chegaram lá no canil, né? Onde era a pocilga do 12. Eles criavam porco. Que era lá nos fundos, né? Era lá nos fundos e se plantava salada ali, porque nós tínhamos um refeitório lá dentro e se usava ali e tal.
E a gente daí, nas horas de folga, começamos a ajudar o Alexandre. Até eu acho que vai ser legal ele vir aqui contar essa história. E a gente levantou toda aquela estrutura primeira do canil. Foi nós mesmos que fizemos com a ajuda de muitos amigos. Muitos amigos nos ajudaram lá. Muitos doaram material para a gente poder montar o primeiro canil. Montando o canil ali, a gente foi montando. Daí fizemos um curso por nossa conta na época, lá, acho que foi em 95, por aí, meados de 95, onde a gente fez um curso aí de 6 meses, onde a gente trabalhava o cão durante o dia e à noite ia trabalhar com ele nos jogos de futebol. Era que meio direto, assim, né? Treino e trabalho. Bem de trabalho mesmo. Tu fazia o curso de dia e de noite tu ia pra rua com o trabalho com o teu cachorro. Então foi mais ou menos 6 meses, né? E a gente teve 2 cães na época, foi doação, né? E foi o Benhur e o Beethoven, 2 Rottweiler, coisa mais linda, né? Inclusive o Benhur é aquele que morde a barriga do Geninho, no jogo do Juventude. Não sei se tu chegou a pegar essa história. Eu ouvi essa história. E na verdade não foi uma mordida, foi uma pegadinha de leve lá e já fez um berreiro. Apareceu na TV, né? Apareceu na TV, aquele negócio. Mas o Benhur deu uma pegadinha de leve, a história, até porque eram os cães que eram os primeiros. Sim. Depois a gente começou a trabalhar com pastor alemão, foi crescendo, né? Fomos melhorando a estrutura do canil, daí já veio o Peru, veio o Gonçalves, o esposo da Miriam, que hoje não acho que nem mora mais em Caxias, né? Acho que esse é o tenente, está lá por Porto Alegre, por lá. O Venho Gonçalves trabalhou com nós, um compadre dele que depois foi para a Polícia Civil, acabou falecendo depois, se não me engano, num tiroteio, né? Então, foram as pessoas mais antigas que passaram, né? E ao longo do tempo, né, eu já não peguei mais adiante um pouquinho, daí a Rondão lá fez um grande trabalho de investimento, né? O que tornou hoje o canil do 12 BPM o canil modelo, que eu vou dizer, para o estado do Rio Grande do Sul, né? Com cães de faro, de ataque, né? De trabalho. E na época a gente tinha poucas assim, condições, até porque não vinha verba do estado. Sim. Como é que a gente fazia? Eram as parcerias que nos ajudavam no primeiro momento, né? Sim, eu digo, muita gente nos ajudou aí, tinha empresas, davam ração, a gente ia lá buscar e a gente insistiu para continuar. Esse é um grande diferencial aqui da nossa comunidade, né? A comunidade sempre apoiou, desde sempre, o batalhão, tanto é que hoje é o que é por apoio da comunidade, né? E o canil é um dos maiores exemplos que a comunidade vê, reconhece e depois prestigia. Não, realmente fizeram um bom trabalho. E graças aos que começaram, nós temos um canil hoje, como o senhor disse, é referência no estado aí, né? Mas conta para nós, então, agora, Sargento Cruz, essa sua passagem no canil ali foi assim, sem sombra de dúvidas, muito importante. Mas o senhor também tem uma outra passagem muito importante aqui na nossa comunidade brigadiana, que é na Abanf. Conta um pouquinho para nós aí desse início aí, como é que surgiu essa sua ida para alavancar essa instituição, essa parte da nossa corporação que nós temos hoje aqui em Caxias do Sul. A Abanf já reconhecida, né, como entidade nossa de classe, não como sindicato, né, por força de lei, né, mas ela nos representa, né, hoje devemos ter 500 e poucos sócios em Caxias, né, mas a história da Abanf, eu vou dizer assim, eu sempre fui ligado à Abanf, desde que eu cheguei na brigada, eu jogava futebol, né, sim, então eu era goleiro e sempre representei e defendia as cores da Abanf e do 12 BPM lá atrás, lá. Inclusive em outras épocas, onde que o micro-ônibus nos levava a disputar um campeonato estadual pela brigada, com nossas famílias. Sim. Né? Hoje está bem diferente, é outro momento, né? E aí, lá, quando eu cheguei lá em 84, como eu te falei, antes eu já conhecia o pessoal, jogava futebol com esse pessoal. Já estava no ambiente. Já. Eu cheguei na brigada, imagina, né? Vai ser sócio da Banff, né? Me associei lá. E fui diretor de esporte. Trabalhei junto com o presidente, que é o falecido Jari, foi um dos que começou a Banff ali no refeitório do 12 ppm. Ele e o cabo, agora me fugiu o nome, foi dos primeiros nossos ali que teve ali, que já faleceu também, tá? Eles começaram ali como uma entidade, como era, assim, de recreação mesmo, né? Como era Porto Alegre, uma extensão aqui, né? Nesse momento aí, comecei a me envolver, fui diretor, né? Joguei torneio, acabei sendo diretor de esporte. E daí o Cabo Edson, que hoje está lá em Farroupilha,
Disse para mim assim, Cruz, vem trabalhar comigo aí, em 98, isso. Vamos trabalhar junto aí. E eu, vamos trabalhar junto. Daí trabalhei um tempo com ele, daí tivemos uma eleição, né? Sim. E eu na eleição acabei perdendo a eleição para ele, né? E de repente escolhi, não sei se o lado errado, o momento, eu não era conhecido na verdade, eu era conhecido como diretor, não tinha um trabalho. Bom, perdi uma eleição. Pois em 2001, Edson acabou sendo vice-presidente da instituição nossa nacional, né? Nacional. Quer dizer, estadual, né? E daí me disseram assim para mim, me convidaram, Cruz, quem sabe tu bota teu nome agora, né? Daí botei meu nome. Fomos eleitos em 2001, onde ficamos até 2009, né? E daí com aquela ideia de transformar nossa entidade, além de ser, né, essa parte social, assistencial, recreativa, mas também representativa. Porque quando ela foi criada em 1962, ela era só recreativa. Só recreativa nos olhos do comando, né? Depois, ao longo do tempo, acabamos se tornando o que a gente vê hoje, que é, né, a lei representativa. Ela é de classe mesmo e luta pelo nosso direito, né? Melhor condições de trabalho e tudo. Daí aumentamos o salão, reformamos lá com os eventos, né? Inclusive teu casamento, né? Foi lá, né? Na época, né? Quero recordar, né? Isso aí, né? Acabei fazendo a comida lá na época, eu a Maria para você, claro, né? E fiquei ali por 4 mandatos quase, 2009, porque antes era 2 anos, porque ele aumentou, né? E daí em 2009, com a minha aposentadoria, eu resolvi sair ajudar outras pessoas que viessem, e acabou trocando todo, né? Mas a Banff tem uma grande história, assim, em âmbito de estado, e ela como representação, e eu estou falando do regional, porque ela deve ainda continuar representando 32 cidades da nossa serra, né? Porque houve algumas divisões, né? Para levar conhecimento a muitos colegas que na época não tinham celular, que na época era dificultoso porque existia somente o telefone aqui do orelhão, né? Então a gente levava informação para eles através do jornal. Era a maneira da gente chegar. Nem sei se tem ainda agora o jornal da Banff. Não eu acho que não tem mais. Acho que agora é só nas redes sociais mesmo. É só nas redes sociais mesmo, para ver como mudou a coisa, né? Hoje tu acerta. Então tu ia nos lugares aí, né? Pequenos, lá no interior, lá de Canela, né, lá em Carlos Barbosa, né, tu ia nesses lugares aí, as pessoas, aqui da associação, tô trazendo o jornalzinho do mês aqui. Então era uma maneira de informar, e aí a gente começou a pensar em uma coisa maior, começou nos convênios, nas parcerias, né, e se foi trocando as ideias aí, e como está aí hoje, olha, quantos convênios a Banff tem, né? Eu posso dizer de testemunho próprio, né, quando eu cheguei ali em 2003, eu vim fazer o curso aqui em Caxias, para agora, meu Deus do céu, é muita coisa, né, que a gente tem ali, e às vezes a gente não sabe, e nós, que eu faço parte ali da diretoria também, a gente peca no não divulgar, né, e que nem o senhor disse, era tão dificultoso antigamente, que era com jornal, com papel, que era no cara a cara, se tinha mais adesão do pessoal. Hoje que nós temos todas as ferramentas aqui, né, todas as redes sociais, o nosso pessoal que eu digo, nós, os militares ali da brigada, às vezes somos falhos, porque tá tudo ali, tá na internet, às vezes a gente não sabe porque a gente não procura, não se intera, e aí fica depois lá, né, mas a associação não fez, o AITO não fez, né, e às vezes a gente não faz a nossa parte, né, então hoje até fica o convite para o pessoal que vai nos acompanhar aí, se interem dos assuntos ali nas redes sociais da Banff, né? O AITO sempre tem um canal aberto ali, a gente tem uma secretária todos os dias na Banff, não é só a parte da representatividade de classe, tem muitas outras coisas ali na Banff, esses convênios. Agora, a nossa colega ali, Osório, que trabalha, tem feito muito trabalho bons, né? Que fica sempre nos bastidores, que eu me refiro às esposas dos nossos colegas, dos últimos que partiram, né, no auxílio. Às vezes a pessoa não sabe, mas ela tem alguns direitos ali que não sabe, e nós temos ali na Banff todo esse auxílio. O pessoal também psicológico, né, tem tudo ali. E é uma das coisas, tu fala das viúvas, dos colegas, né, essa parceria sempre eu tive com o Osório, né, a gente tem sempre se ajudar, porque sempre chega primeiramente, sabe, eu tô ali na rua ali, os veteranos me conhecem, tem uma história, né, e a gente chegou até um momento que nós temos 10 viúvas ali.
observando naquela da Previdência ali, para te ver como a gente perdeu muitos colegas rápidos em um ano, assim, ó, foi muito, muito difícil. Então, quando o marido vem a faltar, e aí eu vou aproveitar e alertar aqui, ó, que tem conta conjunta, gente. Tem que ter a conta conjunta, tá? Porque quando o marido vem a faltar, o que é a primeira coisa que acontece lá no Banrisul? Bloqueia a conta. Daí a esposa não sabe a senha, não tem o acesso que tem que ter, né? E daí fica empenhado. Aí eu tenho um caso, o exemplo sabe, né? Eu perdi meu genro aí há 3 meses atrás, a minha filha Lisiane até agora não recebeu ainda a pensão do IP. Nós já estamos em julho. Pois é, se ela não tivesse uma boa, sabe, por trás e tivesse uma boa situação financeira de se manter, ela estaria passando necessidade. Né? Então, nessa visão, porque é de 3 a 4 meses, mais ou menos, para vir a pensão. Quando ela vem correta, quando não demora um pouco mais, né? Então, esse alerta eu já vou aproveitar e vou deixar aqui, ó, que é um chamamento, assim, que se puder ter conta conjunta com a esposa, que tenha, ou que a esposa saiba a senha. Porque no momento que tu venha a falecer, tu deu entrada no cartório, tá? Saiu a certidão de óbito, no outro dia você não mexe mais sua conta. Não mexe. O teu gerente vai chegar do gerente de conta, vai dizer assim para ti, ó, não dá mais para mexer. Porque tu já tem a certidão de óbito ali. Sim. Tá? Só via judicial, e daí tu sabe, vai ter gasto, e a cobrança, e aí o negócio é um transtorno, né? É um transtorno, né? Mas toda essa sua carreira aí, do policiamento, do 12, essa parte da Banff aí, agora, depois dessa época que o senhor saiu, que é uma coisa que a gente quer trazer, que é o objetivo do nosso programa aqui também, né? É a valorização do nosso veterano, trazer o nosso veterano para ser ouvido, para vir contar suas histórias, né? O que o senhor deixa aqui, ou viveu nesse seu tempo de aposentadoria? Que é uma coisa que me preocupa também. A gente não se prepara para se aposentar, né? E às vezes a gente vê os veteranos aí, se aposentam, conseguem ficar 2, 3 meses, e daí depois já começam a ficar perdido. Agora o que eu vou fazer? Porque a vida toda trabalhou, né? Então, o que o senhor sugere, ou o que o senhor, nesse seu tempo de aposentadoria, vislumbrou que seria o ideal, né? Sim. Sei que tem os grupos dos veteranos, assim, né? Mas a gente tem alguma outra forma de se reunir, de se ajudar nesse sentido, né? Para se preparar para se aposentar. Eu diria assim, ó, nos grupos ali você vê, tem uns colegas que gostam muito de passear. Então, eu aconselho, quem gosta de passear, que vá passear com a família, aproveite mesmo, né? E assim, ó, nós, como servidores públicos militares, a gente nunca pode deixar de ser envolvido com a comunidade. Tá? Eu sempre fui envolvido com a comunidade. Então, quando eu saí para minha aposentadoria, eu fui convidado para continuar. Mas eu optei por não continuar, de repente não pegar uma promoção a mais, porque eu queria outras coisas para mim. Sim. Porque eu tinha uns sonhos que eu queria realizar ainda, né? E ainda tem alguns, se Deus permitir, quero realizar isso, com certeza, né? Vai realizar. Mas assim, ó, a gente tem que entender que a gente tem que estar envolvido na comunidade. Se tu consegue estar envolvido na tua comunidade, seja de igreja, de bairro, né? Tem que estar envolvido dentro, né? Tu não sente tanta aposentadoria. Porque tu vai se envolver naquele segmento, vai fazer alguma coisa na tua associação de bairro, sei lá. Tu vai trabalhar numa outra situação, né? Mas agora, quem vai sentir mesmo é aquele que nunca conseguiu, sabe? Se integrar, ele fez o serviço dele na brigada, ele chegou em casa, ele não se envolve mais nada. Tu convida ele para uma festa, ele não vai, tu convida para não bar, ele não vai, ele não se envolve sei lá, para ajudar, de repente, até para servir o almoço da comunidade do bairro dele, tá? Esse vai sentir bastante. Agora, se você for envolvido e dizer assim, não, eu estou aqui ainda, eu existo, sabe? Eu pertenço ao mercado e eu posso trabalhar. Tu entendeu? Eu hoje com 63 anos continuo e me sinto assim, ó, tranquilo para trabalhar há mais 10 anos. É um exemplo que eu estou te dando aqui, claro. Né? Talvez não na brigada, porque a brigada me exige diferente. A brigada me exige que eu seja mais ágil, por exemplo. Claro. Eu não posso mais correr atrás. Eu imagino assim, ó, me imagino e quando trabalhava com alguns veteranos prestes a se aposentar, era mesmo papo. Eu quero sair de escala de serviço. Eu não quero mais ter escala.
eu não quero mais me fardar todo dia. Pois aí, se aposentou, ficou 3, 4 meses, volta CVMI, ou volta para uma escala do bico. Então, né, é uma coisa assim que às vezes eu acho que a gente não se prepara, não. Ó, eu vou me aposentar daqui 5 anos. Eu, por exemplo, para mim falta 7, 8 anos para me aposentar. Então, nesses 7, 8 anos eu tenho que me programar. Ó. Parar de trabalhar não vai dar, né? Então eu acho que é isso aí. A gente tem que buscar alguma coisa, não. Ó, quando me aposentar, sei lá, eu vou fazer um artesanato, um hobby lá, vou trabalhar com madeira, vou trabalhar com outra coisa, que vai ter que se manter. E é bem isso que o senhor falou, se integrar com a comunidade. E qual foi a nossa comunidade a vida toda, 30 anos? Uma brigada militar. Então, ó, e hoje nós temos espaço. Eu acredito que a Banff está de portas abertas. Daqui um pouco se junta os veteranos lá, gostam de carta, né? Daqui um pouco gostam de uma sinuca. Tem um espaço lá, né? É só se organizar e participar lá, se envolver. Mas tem que ter vontade, né? Até para não querer te interromper, né? Mas essa situação hoje, a brigada ela é formada de umas quantas culturas, né? Nós temos aqui a região da Fronteira, a região da Serra, Grande Porto Alegre, a região da Bahia, do estado da Bahia, né? Sergipe, aí vai, Rio de Janeiro, né? Então são culturas diferentes, né? Dentro do 12, e se nós procurar no 12 BPM, você bem sabe, você falou que você vem de fora, de cada 10, de repente, um é de Caxias, né? De cada um tem sua cultura, né? A cultura do truco, que vem lá da Fronteira, com a do 37, que é da Serra, que é o jogo pecado, o da bocha, que é o nosso aqui, aqui é a bocha, aquela ponto, lá é a bocha, acho que aqui é o 48, é o 48, tudo isso aí pode se misturar nessa intenção de culturas, né? E trazer, a Banff está ali, né? Hoje a Banff está ali te esperando. Se tiver pessoas que têm essa iniciativa, e aí tem que ter essa iniciativa, tem que chegar até lá na Banff. Ó, eu quero fazer, sei lá, vamos construir uma caixa de deboche aí. Bom, constrói uma caixa de deboche. Eu tenho certeza que o presidente não vai se negar se o cara chegar e botar os peitos e eu vou fazer. Não, tem que partir, alguém tem que começar, né? Alguém tem que começar, né? E assim, ó, e volto a te dizer, eu tenho 60 anos, não, ninguém está ultrapassado. A gente nunca está ultrapassado e a gente aprende todo dia uma coisa nova. Tu entende? Todo dia a gente tem que estar aí, ó. Eu tenho que estar para o novo. E isso eu tenho que estar. Se eu não estiver aberto para o novo e o que está acontecendo, aí sim, daí de repente eu vou me restringir ao meu lar, tá? Conheço colegas que estão assim, que não saem de casa nem para fazer compra, tá? Eu vou me restringir ali porque eu não estou preparado para o novo. Eu não entendo que está chegando um monte de informações e eu posso não aceitar. Tu entende? Claro. E aí tu se restringe ao quê? A ficar dentro do teu lar familiar e eu não vou me envolver com ninguém. O que vai acontecer? Geralmente, essa pessoa, tu vê a situação de colega ficando adoecendo, né? Muitos colegas, e a gente sabe, aí né, acabam se separando, né? Muitos casos de suicídio, que nós temos exemplos aí, que é bem nas situações que nós estamos falando aqui, ó, de pessoas que não se integraram, não tinham uma história, não tiveram, de repente, esse envolvimento comunitário, esse envolvimento de farda, de colegas de trabalho, que não teve uma pessoa lá, um colega, para chegar e dizer, cara, peraí, vem cá que nós temos que conversar. Tu entendeu? Então, essa aproximação a gente tem que ter. E isso aí a gente sempre tem. Eu estive falando com a Dione agora, semana passada. E a Dione discutimos um assunto lá esse dia na secretaria, porque ela está trabalhando comigo lá. Ela está lá na Defesa Civil. A gente tinha uma situação de um colega, não vou citar o nome, tal, que ele botou, e a gente está vendo que as mensagens que ele coloca lá nas redes sociais hoje, dele, ele tem que ter um olhar, e foi ligado para ele. E aconteceu, ele acabou dando problema com ele, que acharam ele mal. Tá? Então ele está precisando de um olhar, depende de um colega mais próximo dele na época, de chegar lá e bater nele e dizer, cara, vem aqui, porque assim, só tem, para mim existem duas classes que são diferenciadas, gente, professor e nós da brigada. Nós da brigada somos muito cúmplices, tá? Nós somos muito família, a gente às vezes pode até discutir entre nós, eu não gosto, cara, mas quando o cara tiver com problema, o cara vai lá e ajuda. E nós somos diferentes nisso aí. Eu sempre digo,
como tu sabe, eu tenho minhas 2 filhas na brigada, tinha 2 genros agora, né, aconteceu, mas meus 2 genros colegas da brigada, e a gente sempre disse, esse corporativismo, essa união, é nós da brigada. E onde é que eu trabalho, em todos os locais que eu vou trabalhar fora da brigada, eu levo isso aí e mostro para o pessoal que trabalha comigo. Nós temos que ser cúmplice, tá? Nós temos que ser unido, nós temos que ser respeitar, tá? Mas assim, ó, se nós tiver que discutir, nós vamos discutir. Que às vezes a gente diz, né? Eu trabalhei muito tempo na Rocan. A gente brigava ali, tinha aquele nosso momento das brigas do lavar roupa suja, mas na hora da meia-meia, não interessa quem era. É o meu irmão de farda e nós estamos aqui. Eu ia para a ocorrência, ia tranquilo, eu sempre saía com os colegas, sempre dizia, eu tô sempre... E tanto que alguns colegas, na época que eu era motorista, eles diziam assim, ó, o motorista para a ocorrência tem que ser fulano. E os mais antigos vão falar isso aqui, para se passarem por aqui, eles vão ter... Os mais de segurança tem que ser o Cruz. Olha aí. Por que eles diziam isso aí? Porque eu tinha aquela visão que eu tinha que chegar com eles lá. Porque a viatura era diferente. Hoje você anda uma viatura em 5, né? A nossa viatura era uma caminhonete, 3 na frente e 6 sentados de lado atrás. Se eu fizesse uma curva muito forte com a ocorrência, eu jogar ia se machucar alguém. Então eu tinha que pensar com eles. Eu não ia mudar aquela ocorrência quando eu chegasse lá. Mas eu ia entregar eles em condições de resolver o problema. Eu sempre dizia para eles. O interessante é chegar, o importante é chegar lá. Nós temos que chegar lá. Agora, para me chegar lá, eu não posso passar por cima de 2, 3, eu não posso fazer uma curva muito rápida lá, né? Claro, teve situações que nós tivemos que, e daí a gente conversar, mas se passar os mais antigos, o pessoal vai falar. Agora tem provável, agora tinha outro que dizia assim, ó, ocorrência X lá tem que ser o fulano. A gente sabe que cada um tem um pensamento diferente, cada um a gente tem que respeitar. E cada um desses pensamentos a gente tem que respeitar. E é assim que a gente constrói essa amizade, porque não é 1 ano, 2 anos. São 25 anos da nossa vida, são 30 anos da nossa vida, vivendo com pessoas diferentes, que frequentam o nosso lar, né, com ideias diferentes. E nós vezes, temos que dividir essa ideia com eles, né? E às vezes a gente convive mais com o nosso colega que com a própria nossa família, né? É 12 horas por dia, onde é que a gente passa? Lá na frente, lá na ponta, né? Mas vamos encerrar esse programa de hoje, mas com certeza... Só queria acabar de encerrar, então, só para não te correr. A gente falou do Canil e eu quero deixar aqui uma coisa do Canil. A gente lançou lá no Canil, lá atrás, e os guris vão falar aqui, eu gostaria que eles falassem. A gente lançou em Caxias a sinoterapia, tá? Que é o trabalho com criança. Na época, os nossos mesmos cachorros, eu te mandei uma foto da Sharon, que ela está comigo lá na minha estante, lá na minha casa, porque foi uma cachorra diferenciada entre que a gente teve, que ao mesmo tempo que a gente trabalhava com ela, lá na linha de ataque, numa revista de um presídio, numa ocorrência, na obediência, eu trabalhava com as crianças da PAI com ela. O Peroso trabalhava, o Gonçalves trabalhava, a gente levava, porque a gente fazia sinoterapia, aproximação dessas crianças com uma certa deficiência, com o cão, para tentar trazer eles para o mundo, sabe? Para eles perderem um pouco de medo. Então, a mesma cachorra, e foi que a gente usou na época, então a gente trouxe para Caxias, e quero lembrar, e gostaria que a sinoterapia foi trazida pelo Canil do 12 ppm em Caxias do Sul, lá nos anos, em 1998, mais ou menos 99, por aí. Olha só, vamos convidar esse pessoal então para vir contar especificamente essa história aí. Mas vamos encerrar o episódio de hoje aqui. Eu quero agradecer do fundo do coração, Sargento Cruz. Já quero deixar aqui o convite para nós fazer um programa especial da família brigadiana, né? O senhor tem as 2 filhas, tem os 2 genros, né? Porque eu sou uma pessoa que eu acredito assim, a pessoa só vai morrer quando for esquecida. E eu tenho certeza que o meu compadre Crote, que é meu compadre, padrinho do meu filho, nunca vai morrer, porque nunca vai ser esquecido, né? Então, já deixo o convite aqui para um programa de família, com as filhas, com o genro, né? Com a neta, com o neto, e um outro programa que o senhor vai convidar os amigos veteranos lá da sua época do Canil para nós vir contar. Então, nós temos aqui, ó, inúmeros programas para fazer com o Sargento Cruz. Fica aqui meu agradecimento por hoje e peço que o Sargento se despeça aí desse episódio de hoje e já convide o pessoal aí para nos curtir, nos acompanhar e os veteranos para participar do nosso programa.
convido que venham participar junto com o Cleber, né? E dizer para a gurizada do Canil, de gurizado, que a gente nunca envelheceu. Aí, Perofó, Alexander, essa turma, vem para cá com nós aqui, vamos contar uns casos aqui, né? E mostrar que a Brigada Militar tem uma história em Caxias e essa história foi construída por veteranos e continua sendo construída hoje pelos colegas que estão aí de fala. Então, um grande abraço a todos e muito obrigado de coração mesmo pela oportunidade. Então tá, pessoal, nos sigam lá, se inscrevam no canal do YouTube, sigam no Instagram. Aqui você vai encontrar esse tipo de pessoa, homens e mulheres que construíram a história aqui da nossa segurança pública com o risco da própria vida. Um forte abraço a todos e até o próximo episódio.